Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando nossa terceira aula, falando sobre Axis, banco de dados, ok? Então, para voltarmos aqui um pouquinho na última aula, finalizamos então a criação de uma tabela, ok? Criamos uma tabela, não é? No modo design podemos ver todos os dados aqui, não é? Em coluna, como criamos, não é? Como nos formatamos ela. Voltando lá para o modo de exibição, ela está aparecendo lá, né? Uma tabela para mim, beleza? Essa tabela foi a tabela que nós criamos. Então, como vimos lá, o importante em tabela é planejamento, ok? Sem planejamento, a tabela é aquilo que comanda, tá? A tabela é o que vai comandar o seu banco de dados. Para entrar, para transferir, para alterar, não é? Os dados, para pesquisar, para criar relatórios, ok? Então, tudo depende da tabela. Então, tem que criar muito bem, planejar muito bem para você ter ótimas tabelas, legal? Criamos a tabela, falamos um pouquinho lá da formatação, não é? Tanto na questão de início, como lá no menu, não é? Que nós vimos na outra aula. No menu de início aqui, né, eu tenho toda a barra de ferramentas aqui com que eu posso usar. Eu estou usando aqui o 2007, né, o Axis 2007. 2007 é um dos mais utilizados, mas o 2010 tem lá também o seu formato característico, mas é praticamente a mesma coisa, tá bem? Ele só evolui na questão visual, né, questão de gráfico aqui, de, né, como o browser aqui, a tela se apresenta para você, tá bom? E temos aqui, né, na folha de dados, tudo aquilo que a gente pode alterar também, configurando assim essa nossa tabela, né? O importante da tabela é o que está por dentro, ok? E o que está por dentro é isso aqui, ó, as informações. Essa primeira coluna é a mais importante da tabela. Aí depois, é óbvio, vem a definição, como aquela informação, que tipo de dados aquela informação é, e depois disso, as propriedades dos campos que você vai definir para a sua tabela, tá bem? Cada coisa tem a sua importância, mas sem dúvida nenhuma, o campo, né, a informação do campo é uma das mais importantes. Sem isso, não existe banco de dados. Para existir banco de dados, precisa existir tabela, informações, tá bom? Criamos a nossa tabela. O que mais a gente tem aqui no menu, não é? Então nós vamos passear um pouco aqui sobre o menu. Já que mostramos aqui início e folha de dados, vamos só apresentar aqui o menu criar. Então tá aqui, ó, nessa primeira parte, tabelas, né? Na primeira seção aqui, temos a seção de tabelas. Eu posso criar uma tabela em branco aqui, ó. Eu posso utilizar modelos de tabela, como eu já disse, não é? Ó? Listas de SharePoint, né? Aquilo que está no site, né? Criarem um site, uma tabela, enfim. Eu posso, nós vamos ver com calma tudo isso aqui mais adiante, né? Como nós estamos falando, design de tabela, eu quero criar uma tabela mexendo já no design, ok? Os modelos nós já falamos lá no começo, olha lá, eu posso pegar um modelo já pronto para sair construindo, não é? Eu posso verificar num site, né, e criar também essas tabelas, enfim, pegar exemplos online como nós falamos lá no começo, bem? Depois nós vamos falar sobre formulários. Formulário, só para deixar claro, formulário aqui é um formulário de inserção de dados, tá? Seria a tela do seu sistema, tá? Relatórios, sim, são impressões, tanto na tela quanto no papel. Aqui você vai criar relatórios que você vai imprimir com as informações que você quer, assim como consulta, né? Consulta e relatórios sobre o que já foi inserido no sistema. Formulários não, é o que será inserido. Através dessa tela de formulário é que as informações preencherão essa tabela que está aqui embaixo, tá bom? Dados externos, né? Eu posso preencher lá no formulário ou eu posso importar, não é, de um outro banco de dados, não é? Ó, posso importar do próprio Axis, que uma outra
pasta, né? Um outro arquivo de Axis que eu já tenho, de Excel, enfim, não é? Posso assim também exportar, posso importar de um banco de dados já existente, né? Um SQL Server, eu posso importar de outros, né? Até da internet se eu quiser, tá bem? Só mostrando aqui o menu, tá? Ferramentas de banco de dados, ó, Visual Basic, como nós já falamos, não vamos entrar nisso aqui, até porque já é uma questão de programação, de uma certa linguagem, e é uma linguagem específica aqui do Visual Basic Applications, né, que é voltado para o Microsoft, tá certo? Relações nós vamos usar um pouco quando nós estivermos falando aí de pesquisas, ó. Aqui tem banco SQL, acessar banco de dados, ok, isso aqui criar a CCDE, enfim, são coisas aqui muito mais voltadas aí para uma área de programação mesmo, não é muito de nosso interesse, tá? Os nossos interesses ficarão aqui em criar dados externos, folha de dados e início, tá? Aqui nós vamos só passar por cima, assim, mostrando do que se trata, para não ficar nenhum tipo de dúvida, mas não é objeto aqui do nosso curso, né? Nosso curso aqui é claro e objetivo na questão de funcionamento, tá bem? Do aplicativo, tá? Então, como falamos, ó, ferramentas de banco de dados e folhas de dados. Aquilo que a gente vai utilizar mais, não é? Ó, como aqui na folha de dados, né, que é cadastro de dados, editar os campos, não é? Alterar larguras, associar as tabelas de apoio, campos de pesquisa, tudo isso a gente vai fazendo na medida que a gente utiliza ou o modo design, que nós já mostramos, ou esse modo aqui de folha de dados, não é isso? Então vimos as duas maneiras, já mostramos, são coisas simples. Passamos então por esse primeiro ponto, que é a criação de uma tabela, tá bom, gente? Só para deixar bem claro, então vamos supor, eu quero criar uma nova tabela. Eu vou clicar lá em tabela, ela vai aparecer lá, tá bem? Aí eu quero que dados, que campos, né, que eu vou colocar nessa tabela. Eu vou para o modo design. Ele vai pedir para eu salvar, eu vou colocar lá como cursos, por exemplo, não é? Uma vez que eu já criei professores, o cadastro para professores, agora eu vou criar para cursos, ok? Ah, tá, é que eu já tinha uma tabela, vou colocar aqui um diferencial só para que aqui nesse exemplo mesmo eu já tinha criado aqui, ó, cursos, tá vendo? Porque eu estava mexendo, óbvio, né, para as aulas aqui. Então, olha lá, ó, ele já traz a chave primária, tá vendo? Ó, será uma numeração automática, pode ser. Aqui eu vou colocando os campos que eu quero, né? Ó, descrição do curso, né? Vamos dizer assim, o tempo do curso, né? Que eu posso definir como carga horária. E assim por diante, não é? Eu vou inserindo todos os campos que eu quero nessa minha tabela nova aqui, tá bom? Eu vou fechar isso aqui, não vou salvar, porque eu já criei uma aqui, ó, para deixar para a gente utilizar depois, ok? Vou excluir isso daqui, deixar aqui. Não vou, eu estou abrindo aqui, só estava mostrando, tá bom? Quando eu quero criar uma tabela, eu posso criar essa tabela em branco, não é? Como que eu posso fazer? Buscar uma tabela já existente, um modelo, importar, enfim, eu posso fazer essa tabela de várias maneiras, tá bem? E é óbvio, como eu disse, eu posso mexer numa tabela no modo design, não é? Só mostrando mais uma vez, abrir a tabela no modo design, ou eu posso mexer nas configurações da tabela, que está aqui, ó, utilizando aqui, né, formatações, né, do próprio início, ou folha de dados, né, mexendo aí sim com propriedades dos campos, se é exclusivo ou não, né, se é necessário ou não. A formação acadêmica pode ser exclusivo? Não, né? Eu posso ter vários professores com a mesma formação. O e-mail, por exemplo, ó, o e-mail ele é exclusivo? Tem que ser, né? Eu vou colocar lá, um e-mail para cada pessoa, não pode haver mais de um, não é isso? Telefone, a mesma coisa, não é? É necessário? Pô, claro, né? Ou não, né? De repente eu falo, não,
deixa só o e-mail como obrigatório, ó, e exclusivo, e o telefone não é? Ó, vê que aparece a máscara de entrada lá, ó, com hashtag, para o cara, quando ele for digitar o telefone, fazer o cadastro, ele vai perceber que tem que seguir aquele padrão, beleza? Muito bom. Então, assim, já falamos bastante de tabelas, questão de planejamento, formatação, dados, campos, propriedades, né? Tudo isso aí. Só estamos mostrando aqui mais uma vez para finalizar o assunto. Porque nós iremos falar agora sim de formulários. Como eu disse, formulários são as entradas, não é? Aquelas a tela de entrada do sistema. Como as pessoas vão digitar? Ah, eu quero cadastrar. Como que eu cadastro? Não é? Ah, eu vou entrar na tabela ali e cadastrar, que nem no Excel. Então eu faria lá no Excel mesmo, né? Não, aqui nós estamos criando um sistema mais amigável. Então nós vamos criar um formulário para a pessoa digitar as informações, tá bem? Então vamos passar aqui por criando formulários, sempre usando o assistente, né? Assim como nós usamos o assistente para criar as tabelas lá, né? Nós vamos criar os formulários também através desse assistente. Como se salva, como se personaliza, como se insere figuras, design, estrutura e exibição, né, do modo formulário, beleza? Então é o seguinte, como nós vimos lá no menu criar, não é? Ó, nós temos lá formulário. A primeira seção era de tabelas. Nós já falamos o que tinha para falar. Agora estamos aqui na seção de formulários. Então, se você clicar onde está escrito direto aqui, você vai abrir um formulário em branco. Nós, nesse princípio, não queremos isso. Nós vamos optar por essa segunda janelinha que está aberta aqui, ó, que é mais formulários. E nós vamos abrir assistente de formulário, ok? Só para ficar claro, então no menu criar, eu não vou clicar aqui em formulário, eu vou clicar aqui em mais formulários e utilizar o assistente de formulários, tá bem? Para a gente começar um formulário do zero. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai abrindo para mim as caixinhas, não é? Como que eu quero abrir, como que eu vou criar esse formulário? Então, o assistente de formulário, ele abre essa primeira tela à esquerda, acima, não é? Ó? Ele vai abrir, por exemplo, aqui, ó, tabela professores. Eu estou na tabela professores, não é? Ó? Como eu estou na tabela professores, não é? Quando eu já criei a tabela professores, ela vai aparecer aqui para mim. Então, eu estou sobre a tabela professores, eu vou lá e vou utilizar o assistente de formulários, tá bem? Ó? E ele vai abrindo aquelas caixinhas para mim. Eu também não vou concluir lá, aqui, né, somente lá, na apostila, porque eu já criei a tabela professores. Mas vamos seguir aqui, só para ficar fácil. Quais são os passos? Ora, eu vou selecionar os campos que eu quero nesse meu formulário, tá? Porque eu posso criar uma tabela e querer deixar alguns campos de fora. Ou são todos? Ótimo. Se são todos, ó, se eu vou escolher, eu vou escolhendo, ó, um por um. Vou jogando para lá, tá vendo? Se são todos, eu mando todos logo e mando avançar, ok? Aí ele vai me pedir para eu escolher. Ah, como você quer esse formulário? Eu quero ele em colunas, eu quero ele em tabelas, em folha de dados, eu quero ele justificado. Lembre-se, formulário é a tela de preenchimento, tá? Que a pessoa vai preencher. Vou deixar aqui em colunas. Vamos avançar. Aí, ó, ele vai me perguntar o estilo, né? Lembra lá de formatação, de Word, de Excel? Eu posso escolher um estilo. Ele vai mostrando aqui a cara do sisteminha, né? Ó, como vai ficar esse estilo que aparece aqui à esquerda, ó, azulzinho, né? Não sei o que, né? O estilo, né? Qual é a cor disso, né? O título você vai dar para esse formulário, ó lá, você pode dar um título diferente aqui, ó. Pode ver que ele criou aqui, ó, Professores 1, tá vendo? Porque professores já existia, não é? Ó, abrir um formulário para visualizar ou modificar o design. Vou dar um concluir aqui. Ele vai criar um formulário para gente
inserir os dados, olha lá. Ó. Só que ele já jogou o formulário aqui, ó, no modo design, não é? Para eu mexer com esse formulário, não, já trouxe para o modo, ó, de digitação. Então, assim, ó, tudo que eu digitar aqui, ele vai jogar para a tabela professores, tá bem? Porque aqui é onde as pessoas vão colocar as informações que elas querem, não é? Ó, aqui sim ou não, tá vendo? O preço da aula ele vai colocar, ó, por exemplo, tá? Ele já vai trazer para o modo moeda, porque a gente formatou como moeda, ok? O período é texto, a numeração ele já trouxe o 1 automático. Quando eu for fazer o próximo, ele vai colocando 2, 3, não sei o que, ok? Então eu vou fechar aqui, porque eu já criei esse negócio, né? Não vou criar ele novamente, tá bom? A gente vai usar o que já está pronto aqui para o nosso exemplo, tá bom? Excluir esse troço daqui. Muito bom. Continuando aqui, então, seguindo os 4 passos. Como eu disse aqui, ó, na primeira tela, né, no primeiro quadradinho, eu vou escolher o que a setinha está indicando aqui e vou jogar os campos que eu quero no meu formulário. Vou avançar, escolher o formato desse formulário, se é em coluna, se é em tabela, se é em folha. Tudo isso aqui depois pode ser alterado, tá? Então, tranquilo. Escolhe uma forma para você visualizar. Se você não gostar, depois a gente muda. Assim como ó, o estilo, né? Você vai escolher um estilo aqui, vai jogar lá, depois a gente muda. E vai concluir, né? Pedir para concluir o formulário, tudo bem, dar um nome para ele. Concluímos o formulário, ele vai nos jogar lá, para aquela tela que nós criamos. Ó lá, criamos um formulário para dar entrada na tabela professores, tá bem? Então, todo mundo que for digitar na empresa, em qualquer lugar, vai abrir o Axis, que vai estar no servidor lá, né, o banco, todo banco de dados fica no servidor, né, gente? Porque o servidor, atende vários clientes, não é isso? Vários computadores buscam o banco de dados e vão digitando e inserindo informações dentro do banco de dados, ao mesmo tempo, não é isso? Então ele vai absorvendo muita informação de todas as pessoas que vão utilizando. Então quando um dá entrada no número 1, o outro está fazendo o número 2, o outro está fazendo o número 3, porque a numeração é automática na medida que as pessoas vão solicitando a tela, não é? Vão entrando e vão cadastrando os professores. Vamos dizer que isso aqui estivesse na internet, né? Milhares de pessoas poderiam acessar ao mesmo tempo. E isso ia gerar um número para cada um, no momento que o cara entrou lá, essa numeração automática. E a pessoa vai preenchendo a tela aqui, não é? Ó, pegar o exemplo lá de formulários, está aqui, ó, professores. Ele vai abrir o formulário que nós criamos, ó lá. É o mesmo que está lá no exemplo, tá bem? Por isso que eu não quis criar um novo. Então o cara vem aqui, vai digitar o nome dele, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Quando ele acabar, de fazer isso, quando ele for para o próximo, não é? Ele vai digitar o nome dele lá, né? Rogério, vai colocar a idade dele, não é? 18 aninhos, formação acadêmica, não é? Ele pode colocar lá, não é? O que ele quiser, não é? Vai colocar o e-mail, não é? Telefone se ele quiser, lembra? Não é obrigatório. O celular, né? O status, ó, está ativo, o preço da aula, ele vai pôr lá, não é? Vamos colocar uma aula bem cara aí, na verdade. Período, né? Período, vamos dizer assim, né? Como cada um vai poder escrever aqui o que quiser, não é? Então eu poderia escrever noturno, o outro poderia escrever somente à noite, o outro poderia só de noite. Então assim, cada um vai poder escrever a bobagem que quiser.
eu não coloquei uma tabela aqui. Então, assim, um campo aberto, gente, ele vai servir para alguma coisa no futuro? Não, para nada, tá? Não vai servir para dados, não vai servir para fazer pesquisas relacionais, não vai servir para nada. Ele é um banco de dados bem xoxo, tá bom? Assim, posso utilizar? Posso colocar esse campo num relatório? Posso. Só que ele vai sair cada um de uma forma, como o nome das pessoas, né? Cada um vai sair de uma forma. Ó, eu coloquei só o primeiro nome. Tem gente que vai preencher, colocar o sobrenome, ok? E assim vai, não é? Agora, se eu quiser um padrão, eu tenho que criar uma tabela com um padrão e fazer a pessoa escolher aqui um campo com um padrão, tá bom? Vamos ver exemplos disso mais adiante, tá? Muitos exemplos, aliás. Então, aqui eu só estou explicando. Estamos começando mais simples para ir avançando aos poucos, tá bem? Por mais simples que seja, tem algumas pessoas que precisam, né, de um passo a passo para a gente chegar onde a gente quer, tá bem? Então, criamos um formulário para fazer a digitação, ok? Ó, percebam que ele já foi para o número 2 aqui, ó, no momento que eu preenchi, não é? Ó? Eu consigo andar aqui embaixo, ó, para saber quem é e quem não é isso? Ó? Preencher um novo, ó, a pessoa vai clicar aqui, um novo registro. Aí eu vou tentar saber, então, quem é o segundo e quem é o primeiro. Acho que eu deletei o primeiro, por isso que ele não está aparecendo. Ele só aparece o segundo aqui, que o número 1 eu excluí, não é? Então ele sumiu, tá? Eu excluí quando eu estava fazendo aqui um exemplo. Só para, enfim, é sequencial. Aqui a pessoa vai digitando, quero digitar o próximo. Já vai para o terceiro. E assim vai, ok? E cada um vai criando lá os seus formulários, né? É óbvio que como nós estamos falando de um banco de dados simples aqui, provavelmente terá uma ou duas pessoas somente, uma empresa pequena, não é? Não é um banco de dados de uma grande software house, é um banco de dados que você está criando para administrar algo direto, né? Algo que você administrará com uma qualidade um pouquinho melhor que uma tabela de Excel na questão de relação, tá? De informações, de cadastros, de pesquisas, tá bom? O Excel é uma ferramenta poderosa para outras coisas que talvez o banco de dados não consiga lhe atender, tá bem? Muito bom. Feito isso, criamos o formulário. O que nós podemos fazer com esse formulário, não é? Eu posso formatar esse formulário, né? Então, coloquei um exemplo que eu posso entrar agora. Veja que quando eu crio um formulário, eu abro aqui, ó, um modo de exibição de layout, não é? Ó, e um modo de design, tá bem? Então, o modo de exibição de layout, ele vai me permitir aqui, ó, formatar e organizar o layout do formulário que nós definimos lá atrás, né, no assistente de formulário. Mas se eu quiser mudar agora, eu venho aqui e mudo o que eu quiser mudar, tá bem? Além disso, eu também tenho o modo design dele, que é essa telinha quadriculada aqui, ó, que eu vou poder mexer, né? Lembra quando a gente falou de objeto lá? Então eu vou poder mexer no tamanho dos campos aqui, por exemplo, não é? Eu vou poder mexer na folha de propriedades, ó lá, ó, clicando 2 vezes, né? Eu vou poder mexer em tudo que eu quiser, ok? Ó, redefinir aqui os nomes, não é? Ó, então eu estou mexendo no design, não é? Ó, eu posso aqui ainda fazer uma série de coisas que eu quiser, tá bom? Eu posso inserir, não é? Um logo, se eu quiser, ó, um logotipo, tá bem? Eu vou inserir um logotipo, eu vou definir onde eu vou inserir esse logotipo. Ele vai buscar um logotipo, né? Se eu tiver um armazenado lá nas minhas imagens, eu vou definir um logotipo como imagem, por exemplo. Sei lá, se eu pegar uma foto qualquer aqui, ó, de uma moto, por exemplo, colocar lá, ó, definir, arrasto, ó, por isso que é objeto, lembra? Eu defino, ponho esse logotipo onde eu quiser, tá bem? E quero voltar a ver lá no modo formulário para como ficou o meu logotipo, ó lá, tá lá, a motinho lá, enfim, né? Depois você pode voltar lá e até mexer com a própria foto, se você quiser, não é isso?
definindo, né, o tamanho, formato, enfim, né, cada caixinha dessa, lembra, né, você está mexendo quase como se fosse uma programação através de objetos, tá bem? Você está mexendo no seu banco de dados, criando o banco de dados, ok? Você tem muitas ferramentas. Nós vamos ver algumas dessas aqui um pouquinho para frente. A maioria delas é questão de formatação e inserção, não é? Assim como nós vimos em PowerPoint, em Excel, em Word, tudo aqui é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Não é esse o objetivo desse curso aqui, mas só mostrando que tem essa possibilidade, beleza? Então vamos mexer com design. Só mostrando aqui, quando eu clicar aqui com o lado direito do mouse, eu também abro, né? Não só aqui em cima na ferramenta, mas aqui também, ó, modo design, modo exibição, tá bom? Só para deixar claro aqui que você tem essas duas maneiras de acessar esse modo, né? Modo design. Às vezes você está trabalhando em alguma outra coisa, prefere clicar com o lado direito do mouse, você faça como bem entender, tá? Só estou deixando aqui. Então abrimos lá, ó, o design, né? Ó, podemos colocar aí muitos itens, não é? Inserir, formatar, colocar linhas de grade, não é? Mudar a escala de cor, enfim, a gente pode brincar aí no modo design a maneira como você preferir, tá bem? Organização também, não é? Organizar o próprio, né, modo, né, o estilo, mudar lá de tabela, né, a gente colocou em coluna, a gente pode mudar para tabela, a gente pode, né, quando a gente criou utilizando o assistente, a gente usou um modelo. Agora a gente pode alterar todos esses modelos aqui em design e organizar, beleza? Então, assim, quanto a relatório, gente, é isso. De forma muito simples, assim, criamos a tabela ela é o referencial para criar o relatório, não é? Então, criamos a tabela professores, depois criamos a tabela formulários, tá bom? Clicou aqui em cima, ó, fecha, beleza? Deseja salvar? Sim. Clicou aqui em cima, fecha, tá lá. Precisou abrir, ó, ela estava escondidinha aqui, abriu, 2 cliques, normal, ela vai abrir, tá bem? Não quer abrir essa tabela, ela vai ficar fechadinha, porque a pessoa vai preencher através do formulário, ela vai preencher aquela tabela, não é, ó? Se a gente clicar aqui, ó, veja lá que o meu nome já está lá, ó. Tá preenchido, tá vendo? Ó? Com os dados que eu preenchi, obviamente, não é? E aí ela vem aqui para a segunda, se alguém preencher lá, não é? Aqui, ó. Então essa tabela, ela não precisa ficar aberta. Somente o formulário de inserção de dados, beleza? Então é isso, gente. Nessa aula falamos aí tudo que tínhamos para falar sobre formulários. Continuaremos falando na próxima aula, então, de relatórios. Até aqui, agradeço. Muito obrigado.